Olá, pessoal! Muito boa tarde. Nossa, esse filtro tá muito forçado. Deixa eu ver um filtrozinho melhor enquanto vocês entram. Ai, meu Deus. E então, pessoal, como estão todos? Ainda estamos aqui com o Teodoro na área fazendo bagunça. Fico muito feliz. Lady Márcia, um beijo, Marcinha. Que bom que você tá aqui com a gente. Muito feliz. Muito feliz. Bom, gente, vamos convidar o pessoal para participar, para entrar na live. Boa tarde a todos. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Portugal. Gente, boa tarde a todos. Estava falando agora com a nossa... Olá, Jorge! Seja bem-vindo aqui com a gente. Muito feliz que você tá por aí. Estava agora falando com a Luana. Ela entrou no WhatsApp no meio do início da live. Então, eu ia pedir para vocês que estão aí para... Olá, o pessoal da Lanchonete Castelo Branco, tudo bem? Nossa, o bolo ontem tava uma delícia. Um monte de gente veio me perguntar do bolo. Falei que realmente não era só imagem, era paladar. Muito bom. Obrigada por vocês estarem aqui também na live. Meu amigo Mark, nossa, que saudade! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa live. Estou muito feliz que vocês estão aqui, muito feliz mesmo. Os primeiros que chegaram ouviram o nosso furacão passando por aqui, o furacão denominado Teodoro, não sei se vocês sabem. Nós temos um furacão aqui, mas o furacão já foi levado para uma zona um pouco distante. E a Luana tá dizendo que não tá me vendo. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Deixa eu ver se eu vejo Luana aqui para convidá-la. Ela não tá conseguindo entrar, deixa eu ver. Tá, enviei. Vamos ver. Gente, ia pedir para vocês que estão aqui, para vocês me ajudarem convidando outras pessoas. A live vai ser muito pertinente. Tema. Ai, obrigada pelo feedback, Jorge. É isso aí. A live vai ser muito pertinente. Nós vamos trazer essa temática que é curiosidade para a maioria, né, de nós, não só do reconhecimento da qualificação profissional de psicologia, mas como reconhecimento da qualificação profissional de professores e de profissionais brasileiros aqui em Portugal. Então, a Luana vai contar um pouco da experiência dela, como foi esse reconhecimento, como é estar trabalhando aqui, ou estar a trabalhar, né, como nós dizemos aqui em Portugal, enquanto psicóloga brasileira. Eu não vou conseguir ver, tem clientes entrando, mas depois vejo. Ótimo, mas muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Elisa Félix, minha amiga PMA, seja bem-vinda. Ah, pronto, nossa psicóloga chegou, Luana já está aqui a postos. Luana, vou te puxar. Pede para entrar na live, por favor. Deixa eu ver se eu consigo te puxar aqui. Ah, pronto. Então, sem muitas demoras, vou convidar para tomar o seu posto. Luana, muito feliz que você está aqui. Vamos ver se você entra. Que ruflem os tambores. Ai, meu Deus, cadê você, Luana? Agora foi, meu Deus! Deu certo. Ao invés de falar sobre o reconhecimento, daqui a pouco a gente vai ter que falar sobre ansiedade. Nossa, vamos falar sobre tecnologia, porque houve uma falha técnica aqui. Ai, muito feliz. Tudo bem, Marcele? Muito feliz, que saudade, Luana, gente. Então, como eu estava falando, Luana, ela está aqui agora a postos, graças a Deus. A galera que está aí, não deixem de convidar os colegas. Vamos compartilhar a live para a live ser, né, não só algo que seja bom para a gente, mas que a gente também possa, né, trazer esse benefício para os nossos amigos. Eu quero agradecer quem está aí desde as 5.
Agradecer a Luana. Luana, seja muito bem-vinda. O microfone virtual é Obrigada. seu. Se apresente aí. E é isso. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luana Nascimento. Não sei se a Marcela já falou um pouquinho, mas eu sou psicóloga. Me formei no Brasil e decidi vir fazer mestrado em Portugal. E aí começou a minha saga, não é? Na tentativa de me registrar na ordem dos psicólogos, porque algumas legislações mudaram durante a minha vinda para cá, o que não possibilitou logo de início a minha inscrição na ordem. Eu vim para Portugal fazer o mestrado em intervenção social escolar, foi onde eu conheci a Marcele, que também participou, não é, do mestrado. E em 2019, a Ordem dos Psicólogos fez uma alteração em que só é permitido quem fez uma formação no estrangeiro, como é o nosso caso, não é, uma licenciatura, o que aqui em Portugal é conhecido como primeiro ciclo. Para eles aqui a licenciatura tem a duração de 3 anos, não é? E no Brasil são 5 anos. Para eles, uma formação de 5 anos é o que eles chamam de mestrado integrado. Ou você faz separado, não é? O mestrado integrado até deixou de existir agora, esse ano. Então, no Brasil, eu atendia como psicóloga clínica e orientadora educacional numa escola, numa rede sagrada. Então, por isso o interesse no mestrado em intervenção social escolar. E aí descobri, no meio do percurso, que a ordem não aceitava esse mestrado. Por quê? Porque no último ano não tinha estágio curricular. Então eu desisti desse mestrado, falei, não vou fazer porque não vai adiantar, não vai servir. E aí comecei a saga tentando descobrir qual mestrado que é aceito pela ordem, não é? Porque nem todas as faculdades que oferecem mestrado em psicologia oferecem o estágio curricular no último ano, isso é muito importante saber. Porque é um critério mesmo para a ordem aceitar a formação, não é? O que é muito comum, o que as pessoas me perguntam muito, é se é necessário mesmo fazer o mestrado aqui em Portugal, não é? Já que a nossa formação já é de 5 anos no Brasil. A resposta é sim. E pode ser assim, tem uma vírgula bem grande, vou dizer porque eu passei por esse processo, não é? Quando você vem do Brasil com a formação de 5 anos, especializações, não é? Boa tarde. Com especializações, a especialização para a ordem aqui só conta como carga horária, não é? Por exemplo, se você vai solicitar uma especialização específica em psicologia escolar ou psicologia clínica. Mas para a formação não conta. Então, quando eu vim no Brasil, eu tinha uma especialização em gestão da saúde, que eu fiz pela Universidade Federal do Paraná. Não servia para nada esse diploma, não é? Então, eu tentei fazer o meu reconhecimento específico, não é? Porque existem 3 tipos de reconhecimento aqui. O reconhecimento automático, o reconhecimento de nível e o reconhecimento específico. Como a psicologia é uma profissão regulamentada em Portugal, é necessário seguir os pré-requisitos, não é, da ordem. Então, para o psicólogo tem que ser o reconhecimento específico. O que significa? Você tem que encontrar uma universidade que tem uma formação semelhante à sua no Brasil, a que estiver mais próxima, porque nunca é igual, não é? Tem uma certa semelhança ali na linha de estudo, não é? E aplicar no site da Direção Geral de Ensino Superior. É bem simples o processo, eles mudaram isso também em 2019. Antes esses processos demoravam muito para sair, agora o prazo é de 3 meses, então sai mesmo dentro do prazo de 3 meses, que é muito bom. Eles unificaram isso, não é, para facilitar o processo. Então, o reconhecimento específico, ele pode ser feito com mestrado integrado, só que vai depender da avaliação do júri da universidade. Conheço
4 colegas que conseguiram fazer o reconhecimento específico desde janeiro. No ano passado, ninguém conseguia fazer esse reconhecimento em específico com mestrado integrado só com a graduação do Brasil. Entende? Não sei se foi clara. Porque a nossa graduação são 5 anos e a graduação deles são 3 anos, então a nossa carga horária é maior. E nós temos estágio no último ano, normalmente na faculdade, mas para eles não é válido. Por exemplo, eu fiz 5 estágios no último ano da faculdade, e aqui você faz um estágio específico, não é? Então, para eles não é válido isso. Eu solicitei, então, o mestrado, o reconhecimento específico no mestrado integrado pela Universidade Minho, em Braga. Porém, eles me ligaram no momento que o júri estava lá decidindo, deliberando, e eles perguntaram se eu queria o reconhecimento da licenciatura, porque eles não iriam dar o do mestrado integrado. A justificativa que eles me deram é que a minha monografia, minha tese, o meu trabalho de conclusão de curso, né, TCC, não era científico, porque eu fiz uma pesquisa qualitativa que utilizava literatura, então não linkava com a psicologia, não tinha uma pesquisa quantitativa. Eles valorizam muito aqui a pesquisa quantitativa, né? Então, meta-análise, revisão sistemática, é isso que eles gostam aqui. Então, isso depende muito. É muito importante a pessoa avaliar o currículo, não é? Por exemplo, eu tenho um currículo já científico, já tenho artigo publicado, isso conta ponto na avaliação deles, não é? É importante também ter atenção a isso. E durante o processo enviar todos os documentos, trabalhos possíveis, não é? Para que eles consigam avaliar o nível, não é? Se você tem um perfil, porque essa avaliação é feita pessoa a pessoa, não tem como dizer para uma pessoa de um jeito, às vezes pessoas da mesma universidade não têm um mestrado integrado aceito. Alguém tem alguma dúvida? Tem o Regis aqui, Regis Costa, Oi, Regis. está fazendo uma pergunta aqui. Ele está falando que fez mestrado em outra cadeira, que não a de psicologia, fez em saúde coletiva, entrou em contato com a OPP e disseram que não vale para clinicar. Não vale justamente por esse motivo, não é? Hoje eu faço mestrado em psicologia clínica, então tem que ser muito específico. Se você quer trabalhar na clínica, a sua formação tem que ser na clínica. Esse formato é válido para toda a Europa, não é só para Portugal, não é? Portugal está dentro da União Europeia, então Portugal tem que seguir esse padrão europeu, não é? Então, se você quer trabalhar numa escola, a sua formação tem que ser em psicologia escolar, não é? Se você quer trabalhar na clínica, a sua formação tem que ser em psicologia clínica. Não é como no Brasil, que nós é como uma coisa contínua, não é? Que você vai construindo a formação ao longo do teu processo, não é? Profissional. Para eles é um pouco mais fechadinho, assim. Se você é clínica, vai para a clínica. Se você é da área hospitalar, vai fazer uma especialização, um mestrado, né? Que eles chamam o mestrado aqui de especialização. Então, é realmente o mestrado. Agora que eu estou fazendo mestrado dentro da área da psicologia clínica, que é a minha área de atuação, eu consigo entender o porquê. Porque os 3 primeiros anos da formação deles aqui em psicologia é muito básico. Eles não têm estágio, eles não têm contato como nós no Brasil temos já com a comunidade, com o hospital, que você tem essa liberdade para fazer o estágio. Então, nos 2 últimos anos, que é continuação para eles, não é? O mestrado, praticamente todo mundo que faz o primeiro ciclo engata para o segundo ciclo, que é o mestrado. Então, no segundo ciclo, eles complementam essa formação mais específica, porque aí no segundo ciclo eles já vão escolher se eles vão para a área da educação, se eles vão para a área da saúde, se vão para a área clínica.
E aí eles fazem um, eles dão um conteúdo mais denso, não é? Eles fazem mesmo a formação para a clínica. É o que eu percebo hoje no mestrado, assim, é muito bom, muito rico o mestrado em psicologia clínica. E você está gostando, Luana? Além disso, você está tendo assim uma visão de muitas diferenças para além dessas que você já citou? Sim, sim. Por exemplo, o mestrado aqui eu faço na Universidade de Trás-os-Montes, que fica em Vila Real, a UTAD. Tem uma estrutura excelente a universidade. E os professores também sabem muito, eles dominam muito o assunto. A diferença é que eu, quando escolhi o mestrado, vi lá, né? É uma formação em psicodinâmica, em comportamental, não é comportamental, é TCC, não é? Terapia cognitivo-comportamental, fenomenologia. Então, você aprende de uma forma muito densa todas essas abordagens, mas com a teoria e a prática. Isso é muito. Então, é muito interessante. O primeiro ano do mestrado aqui é diferente do Brasil. No Brasil, nós já temos aquela autonomia já para começar a pesquisa, para não tem aula, não é? Aqui no Brasil nós damos aula no mestrado. Aqui nós temos aula, não é? Eu tenho 10 cadeiras no primeiro ano do mestrado. Nossa. O segundo ano já é estágio e dissertação, a tese. Então já é bem diferente do que nós vemos no Brasil, né? Na parte de mestrado até mesmo, né? Estruturalmente falando. E até mesmo pelo que você está falando, é diferente de intervenção social escolar, né? Totalmente Muito, diferente. muito diferente. A dinâmica é outra, não é? Então, os professores são todos da área da psicologia, tem uma visão mais. é, Eles entendem mais do assunto e é muito rico, não é? Acho que essa troca. Por exemplo, na minha formação no Brasil, eu não tive terapia cognitivo-comportamental. Então eu tive que começar a estudar uma abordagem nova, mas eles ensinam mesmo, assim, do início, de uma forma muito didática, não é? Que é fácil de assimilar. Na verdade é uma soma, não é? Enriquece, no caso, a nossa formação também. É uma forma diferente de se trabalhar, não é? Até porque nós estamos em outro país e enriquece muito, não é? Acho que para a psicologia é muito bom. Deixa eu só falar uma coisa para o Regis. É, é importante conversar com a ordem, por exemplo, porque você pode pesquisar algum mestrado aqui que tenha uma base parecida com a tua formação, não é? Aqui em Portugal eu não ouvi muito se falar do trabalho do psicólogo de forma coletiva. Já tive um outro colega que me perguntou sobre isso e não se vê, pelo menos eu nunca tive contato. Não é? Normalmente um psicólogo trabalha de forma autônoma, ou trabalha no hospital, ou trabalha num lar para idosos, mas assim, na comunidade, não. Pode trabalhar numa ONG, por exemplo, não é? Então, assim, talvez a forma como você falou com a ordem, você pode pesquisar o mestrado em si, porque é um processo à parte. Depois que você tem o teu reconhecimento, aí você vai entrar em contato com a ordem. O que eles podem alegar é que não aceita o teu mestrado por não ter o estágio curricular, porque isso é um pré-requisito. Não sei se você fez o estágio no teu mestrado, porque o formato é diferente, não é? No Brasil provavelmente não tem estágio no mestrado. Sim, no mestrado nós não temos estágio no Brasil. É só a qualificação e depois a defesa, né? E é aquilo que você falou, a diferença maior é que no Brasil nós passamos quase que todo o tempo dando aula, né? A gente se apropria do conteúdo e aí a gente passa para os demais colegas da forma que nós enxergamos. E aí essa troca de saberes que faz toda a diferença, né? E é diferente daqui. Aqui a gente passa mais tempo realmente ouvindo a experiência do professor
E era até engraçado, assim, abrindo um parêntese no que nós estamos falando, nós éramos 3 brasileiras na turma de mestrado em intervenção social escolar. Éramos eu, Luana e a Marquinhos. Um beijo se você assistir depois a live. Estamos falando de você. Mas é coisa boa. Então, Luana, psicóloga, fala pra caramba. Marcele, professora, fala pra caramba. E a Marli, assistente social também, fala pra caramba. Uma de cada região diferente do Brasil. Então a gente queria falar pra caramba, a gente queria contribuir, a gente queria trocar experiência, até porque são vários Brasis dentro do Brasil, né? Se tem alguém português aqui, às vezes acha que porque eu e Luana temos a pele parecida, que a gente fala a mesma coisa, entendeu? São realidades completamente diferentes. A gente queria Sim, compartilhar. E eu, por um acaso, acho que Luana também, a gente sentia às vezes um pouco, né, tolhida, porque a gente tinha tanta coisa para falar e acabava que a gente queria falar e era isso, né, Luana? Era. sim, é adaptação, não é? No Brasil é muito comum o professor chamar. Inclusive essa semana, mês passado foi. Veio uma professora de Minas Gerais dar uma formação sobre CIF na universidade. Foi muito legal, a dinâmica dela completamente diferente. Ela perguntava e falava, vocês têm que falar, fala, pergunta. Sua vez, completamente diferente, mas isso é mesmo uma questão cultural, nós temos esse hábito de participar, somos incentivados a falar bastante, a contribuir, não é? A ter uma participação ali mais crítica, não é? Na universidade que eu estudei, nós falávamos muito, apresentávamos muitos trabalhos, então isso era muito comum, mas aqui é diferente, não é? Nós temos que nos adaptar. E para a gente, enquanto brasileira, se adaptar a essa nova rotina, para mim demorou um pouquinho. Depois a gente acaba né, indo no barco e aprende. Mas até a gente conseguir, tipo, gente, eu quero falar como é que é minha favela lá no Rio. Eu quero contar como é que tá os meninos aqui, gente. Aqui eles não entendem o que é favela, o que é deitar no chão, tal. Eu contava as experiências que tinha, às vezes tiroteio, incursão policial, e aí tinha que deitar com meus meninos na aula de inglês, e enfim, era algo muito diferente, né? E Luana também contando da experiência dela enquanto coordenadora pedagógica, enquanto psicóloga, as orientações, até mesmo orientações sexuais para as meninas, e assim, já era um tabu mais, né, reservado de se falar, então essas diferenças até mesmo no âmbito profissional e educacional principalmente foi algo que nós vimos e sentimos na pele, né, Lua? Sim. Então, eu fiz aqui alguns apontamentos para falar, coisas que eu acho importante. Muita gente me pergunta sobre esses assuntos, não é? Ai, como é que eu faço? Como é que é? Qual é o processo? Então, é importante perceber que o reconhecimento específico da licenciatura, até fiz uma pesquisa para ver se tinha alguma atualização, ele é imprescindível, tem que ter o reconhecimento específico. Por exemplo, eu vou fazer o mestrado agora, vou concluir o mestrado, o meu mestrado já vai ser português, então eu não vou precisar, eu já tenho a licenciatura reconhecida, então é só anexar os documentos e encaminhar para a ordem, não é? E aí tem uma coisa muito importante, porque o psicólogo brasileiro vem e às vezes tem que voltar a estudar, né? Voltar para dar um passinho atrás, no caso, voltar para a escola, não é? O mestrado é muito parecido com a universidade no Brasil, então é voltar mesmo para a universidade e ali ouvir, né? E participar da aula muito pouco e fazer os trabalhos, né? Fazer as provas. Depois que o mestrado é concluído, tem 2 caminhos, não é, para inscrição na ordem. Se você tem experiência comprovado, você pode, com os 3 últimos anos de experiência profissional, você apresenta para a ordem e você não precisa fazer um estágio júnior. Por quê? Os alunos que estão saindo do mestrado, que não tiveram nenhuma experiência, a única experiência que eles têm aqui é o estágio do último ano do mestrado.
Então, eles vão ter que fazer mais um ano de estágio júnior como psicólogos. Precisa de um orientador que já esteja inscrito na ordem há mais de 5 anos. Precisa encontrar um lugar que aceite para fazer, porque esse estágio ele tem que ser remunerado, né? Esse ano júnior, ele tem que ser remunerado. E é muito difícil conseguir um estágio, um lugar que te aceite para trabalhar, não é? Dentro da sua formação, às vezes é bem difícil de encontrar aqui. Existe a possibilidade de você fazer um trabalho sozinho, não é? Trabalho autônomo também. Precisa ter um orientador, registrado na ordem, da mesma forma, você precisa desenvolver o projeto. Isso já depois de formado, depois do mestrado pronto já. É muita luta. É muita luta. E assim, nunca para de estudar, não é? É um contínuo. A psicologia é assim, não é? Nós temos sempre que estar estudando, nos formando e aprendendo. Também é uma troca, não é? Mas só se o psicólogo brasileiro não tiver experiência profissional. Por exemplo, se formou lá no Brasil, já veio fazer um mestrado aqui e não tem experiência nenhuma. Aí vai ter que fazer um ano de júnior, No caso, psicólogo júnior. um ano, mas para quem tem zero experiência. Para quem não tem experiência profissional, tem que ter no mínimo 3 anos de experiência, é o que eles pedem para fazer. É assim, agora, esse ano, em 2021, deixou de existir o mestrado integrado. Esse foi o último ano que as universidades aceitaram a inscrição. Não sei como vai ser a partir de 2022, por exemplo, para solicitar um reconhecimento específico em mestrado integrado, porque eles não vão existir mais. Já ouvi dizer que não tem mais essa opção no site da Direção Geral do Ensino Superior. Já não tem mais. Então, agora vai ficar mais parecido com o Brasil, o modelo, não é? Porque a pessoa pode fazer a licenciatura numa universidade e escolher fazer mestrado em outra. Ela pode escolher fazer a licenciatura na UTAD e, por exemplo, querer fazer especialização não em psicologia clínica, mas em neurociências. E aí para outra universidade. Eles tomaram essa decisão para dar mais liberdade, para ter uma formação mais diversificada, não é? Então, ainda não sabemos também como que isso vai ficar na UPP, essa questão, não é? Já que vai ter essa mudança significativa na formação, provavelmente vai refletir na inscrição dos psicólogos, não é? E toda mudança gera um medo, né? Porque a gente não sabe, assim, nesse formato, no caso, parece que vai melhorar por ser parecido com a nossa realidade, né? Mas a gente nunca sabe. Luana, uma pergunta, assim, e aí é minha pergunta. O pessoal que quer fazer pergunta, pode colocar aqui na caixinha a pergunta, já tem 4, fora outra pergunta que já fizeram. E a gente, no final, a gente vai estar respondendo, tá bem? A gente não, né? A Luana vai estar respondendo a partir de psicologia. Mas, assim, você sentiu alguma, além das diferenças acadêmicas, em termos de... Qual é o teu público-alvo? Fala um pouquinho sobre quem é o teu paciente. E se você sentiu alguma diferença, se é um público brasileiro, se é um público português, se você já atendeu portugueses, como é que é um pouco isso? Conta aí para o pessoal que tem algumas psicólogas aqui na área querendo saber. Então, aqui, como eu ainda não estou registrada na ordem, eu continuo sendo psicóloga no Brasil, tenho meu registro bonitinho. O Conselho, né, Federal de Psicologia não tem nenhuma parceria com a Ordem dos Psicólogos aqui. Neste momento, existe já uma associação de psicólogos brasileiros em Portugal. É muito recente essa associação, mas é um passo, não é, para nos representar aqui, porque eu acho muito importante ter um órgão que nos represente aqui. Atualmente, não é, eu fui descobrindo outras formas de trabalho, me tornei empresária aqui em Portugal,
Tenho uma empresa que presta serviços de psicologia, não é? Eu faço a gestão dessa empresa, apoio domiciliar para idosos. Descobri esse dom, né, de trabalhar com idosos, que é um público aqui gigantesco em Portugal. E na área da psicologia faço formações e também vou fazer, né, a divulgação do meu canal, que é um simbólico, Verdade. que é um canal que eu estou desenvolvendo para trazer essas informações que as pessoas me pedem, me procuram, não é? Então eu vou condensar ali algumas informações, lembrando que são sempre das minhas experiências, né? Cada pessoa tem a sua experiência, mas de repente a minha experiência pode ajudar alguém, e o intuito é esse, não é? É poder passar essas informações de como foi para mim, de como conseguir bolsa de estudos, de como conseguir, se pode ir direto para o doutorado, não é? São várias perguntas que já me colocaram ali, que eu vou responder nesse canal. E por enquanto o meu trabalho tem sido esse, porque o mestrado demanda muito, não é? Então eu faço formações em desenvolvimento, não é, humano, é a minha área de estudo. Sempre gostei muito da psicologia analítica junguiana, continuo estudando, me aprofundando. Fiz uma especialização aqui em Portugal em psicologia analítica e faço atendimentos em desenvolvimento pessoal nessa área, bem específicos, com temas, não é? Gosto de falar de alguns temas, sincronicidade, sombra, não é? Complexos, e vou desenvolver esse trabalho no meu canal. Então, quero convidar vocês para começar a me seguir. Vou pedir para a Marcele passar o link para vocês, tá bem? Então, e a Luana está inaugurando o canal por esses dias agora, tá? Ela acabou de lançar lançamento, assim, quase que um spoiler da live. E assim, eu fico muito feliz da Luana estar usando aqui, né, essa troca aqui para poder estar divulgando isso, porque é uma iniciativa, até como o Regis está colocando, boa iniciativa, excelente iniciativa, porque a gente sabe que as pessoas que estão vindo agora, as pessoas que estão chegando agora, elas estão sendo um pouco mais beneficiadas do que nós que viemos para cá um pouquinho há tempos atrás, né? Porque as informações, elas na nossa época, né? 2018, 2019, elas não eram tão publicizadas como estão sendo agora. Assim, a Luana, ela era o meu canal, minha fonte informativa, porque bebi muito de fonte Luana, tudo que eu precisava saber em relação à segurança social, em relação a título de residência, em relação a tudo, a Luana, ela sempre sabia, sempre orientava. Então, esse coração doador, informativo, a Luana sempre teve, né? E isso é uma coisa que é de graça. Tem tanta bobeira, tanta porcaria na internet, a gente podendo consumir um conteúdo de qualidade, algo que vai realmente contribuir para a nossa jornada, né? Então, é uma atitude inteligente. Luana, fala um pouquinho, então, agora que você já falou sobre o reconhecimento, se alguém ainda tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui na caixinha. Conta um pouquinho do seu percurso de tomada de decisão de sair do Brasil, porque tem muita gente aqui também que está aí, né, devaneando, vou, não vou, saio daqui, vale a pena, não vale a pena. Conta um pouquinho da sua jornada para o pessoal, assim, um resumo do que você achar interessante para que eles também venham, né, com a sua experiência, aprender. Essa pergunta sempre aparece, não é? Todo mundo faz essa pergunta assim no dia a dia. E se vale a pena, não é? Isso é muito subjetivo. Eu decidi sair do Brasil porque eu queria fazer o mestrado, e não encontrava mestrado na minha área. Eu queria aprofundar meu conhecimento na área escolar, porque era uma área nova para mim, que eu tinha só a experiência do estágio, não é? Porque eu fui contratada depois de fazer o estágio na escola. E também por conta das desigualdades, era uma coisa que me afetava bastante, assim, ter noção da desigualdade e participar, não é? Estar ali vendo aquilo e tentar mudar a realidade e ser impedida. Então, era uma barreira para mim. Então, eu decidi, como eu já conhecia Portugal, também um fator importante,
Já conhecia, sabia que era um país seguro, tranquilo. O custo, não é, para estudar em Portugal, para fazer um mestrado, mesmo como aluno internacional, é muito mais baixo do que no Brasil. Então, é preciso se organizar, é preciso ter planejamento. Eu fiz um ano de planejamento antes de vir. Passei para os perrengues normais, como todo mundo passa, não é? Mesmo com esse planejamento. Mas acho que vale a pena, assim. Eu gosto muito de Portugal. Tenho, assim, um respeito pelas pessoas que me acolheram. Tive muita sorte, conheci pessoas maravilhosas. Então, acredito que essa decisão tem que ser muito bem avaliada, não é? Não vir com ilusões. Portugal é um país onde a realidade é dura. Você tem que encarar a realidade mesmo, que não tem fantasia. Não... É uma realidade dura, diária, de muito trabalho. As coisas, assim, nós brasileiros já sabemos, né? Todo mundo trabalha e estuda. Mas trabalhar e estudar em Portugal é um pouco diferente, não é? Preciso ter uma demanda maior. Então, é importante avaliar isso. E eu estive no Brasil agora, em julho, e fiquei muito triste, sabe, com a realidade brasileira, que é como as coisas não estão bem. Eu ouvia os meus amigos, meus familiares falando, mas é diferente de ir ver com os próprios olhos, não é? Então eu senti uma saudade enorme de Portugal, da minha vida, da minha rotina. Eu acho que as coisas não são fáceis em lugar nenhum, não é? Sempre você vai precisar ter coragem para levantar todos os dias e ir à luta. Isso é importante ter em mente. Toda mudança, ainda mais para um outro país, uma outra cultura, exige um tempo de adaptação, não é? E esse período é mais ou menos um ano. Pelo que eu converso com as pessoas, o primeiro ano é o mais difícil, é a adaptação com a língua, é a adaptação com a comida. A comida é a mais fácil de se adaptar, né? Com a sopinha, com a cultura, não é? Então, assim, esse processo leva tempo. Aí mistura com a saudade, mistura com a vida que você já tinha estabilizada no Brasil, porque aqui você tem que começar do zero. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Para mim, vale a pena, porque eu me adaptei. Então, Portugal já é a minha realidade hoje, já consigo viver bem aqui. Então você não sofreu da síndrome de volta para o Brasil, né? Daqui vocês. Já sofri, nossa, várias vezes, assim, ai, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus. Todo mundo passa por isso, né? A saudade, às vezes a dificuldade mesmo. Uma das dificuldades que acho que eu e a Marcele passamos, né, na nossa época era de obter informações. Às vezes a gente ficava batendo a cabeça com coisas tão simples que eram informações assim que para nós era importante, mas a gente não tinha acesso. Então a gente aprendeu a buscar as informações. E aqui é assim, as informações não são expostas como no Brasil, não é? Tá tudo lá, divulgam e mandam, passam na propaganda e tudo. Não, você tem que buscar. Se você se interessa por alguma coisa, você tem que ter autonomia para procurar se informar e assim, bater a cabeça 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes até resolver. É um pouco diferente. Mas aprendemos, não é, Marcelo? E fora a questão também, assim, Portugal, ele é um país que não é grande como o Brasil. Então, cada região parece que tem é regido por uma lei diferente. Então, pode ser que a Luana, no Porto, tenha uma informação que aqui em Castelo Branco é diferente. Então, você vai Sim, nos órgãos públicos para resolver algumas questões e às vezes varia de atendente para atendente e às vezes varia de distrito para distrito. Então, a gente precisa realmente ter esse elo, né? Essa coligação com outras pessoas que sejam suas amigas e tudo, até para saber se sim, isso é lei, se é padrão, se realmente
é algo que isso acontece aí porque é interior, no Porto já não tem como acontecer dessa forma. Então, para saber se realmente existe algum documento norteador para que a gente possa conseguir ir em frente e conseguir aquela coisa que a gente está procurando, porque senão você fica batendo a cabeça até desistir, né? Alguns desistem. Isso é uma coisa que eu aprendi na Universidade Federal, no Brasil, não é? Você ir buscar as informações. As regras, as leis estão lá, as normas. Você tem que buscar essa informação. Mas aqui é para tudo. Inclusive, cada universidade tem as suas regras. Cada universidade tem o seu estatuto. Então, por exemplo, eu estou falando da minha experiência na UTAD. Se você quer estudar numa outra universidade, em Lisboa, por exemplo, você tem que ir lá, ler o estatuto, ver o regimento, ver as regras, porque não são as mesmas. Então, por isso que é muito complicado, não é? Às vezes a pessoa quer que dê uma informação universal, mas não existe isso aqui. Cada universidade tem a sua regra. E então você tem que buscar mesmo essas informações. E se tiver dúvida, perguntar. Por exemplo, me perguntam muito se é possível solicitar bolsa de estudos aqui, brasileiro, não é? É possível o brasileiro conseguir bolsa de estudos, porém ele precisa ter o Estatuto de Igualdade. O que é o Estatuto de Igualdade? O Brasil tem um acordo com Portugal, que a partir do momento que o brasileiro tenha residência em Portugal, ele pode solicitar o Estatuto de Igualdade. Esse Estatuto de Igualdade dá direito ao BI, que é o documento de identificação, como se fosse o nosso RG no Brasil. Com esse BI, você está dizendo o quê? Que você abdica dos seus direitos brasileiros e você passa a ter todos os direitos e deveres portugueses. O que significa isso? Você que procura uma universidade, por exemplo, tem o mesmo direito de solicitar uma bolsa de estudo, de conseguir apoios, enfim, tudo que um português tem direito, você também pode solicitar. Aí vai depender da avaliação dos critérios, não é? Por exemplo, existem várias bolsas de estudos aqui. Tem uma bolsa de mérito, mas a bolsa de... Então, cada universidade tem o seu critério, a sua forma de selecionar. É por nota, não é? Então, é a média do último ano de estudos. Então, por exemplo, eu vou estudar o primeiro ano do mestrado, vou ter a minha média no final desse primeiro ano. No próximo ano, eu posso solicitar essa bolsa na UTAD, na universidade que eu estudei. Vai depender da minha média, simplesmente isso. Essa é a bolsa de mérito. Essa bolsa, eles pagam 3.000 euros num valor único. Você não tem que prestar contas nem nada. É uma bolsa de mérito. Tem a bolsa da Direção Geral do Ensino Superior. Essa bolsa é vinculada com a universidade em que você está matriculado, mas quem faz a avaliação é a Direção Geral do Ensino Superior. Essa bolsa é a mais comum que os portugueses solicitam aqui. Essa bolsa paga a mensalidade da universidade, paga a sua alimentação, paga o seu transporte, paga a sua moradia. Então, essa bolsa depende da renda. Então, eles vão avaliar de acordo com a tua renda, se você tem direito a receber essa bolsa ou não. Entende? Então, existem outros caminhos para se estudar, não é? Por exemplo, para se solicitar. Tem conselhos, não é? Por exemplo, o Conselho do Porto, que oferece, por exemplo, se você está matriculado numa universidade, não está conseguindo pagar a mensalidade, eles têm um determinado recurso para auxiliar ao pagamento das propinas. Entende? Então, assim, tem muitas formas de se estudar aqui. É preciso pesquisar profundamente, mas existem vários caminhos que são possíveis e viáveis, não é? Principalmente para quem precisa estudar e trabalhar ao mesmo tempo, não é? Que precisa pagar uma renda e que precisa, né, pagar uma propina da faculdade.
se torna um pouco mais pesado. Mas existem esses mecanismos, existe um empréstimo estudantil, que você paga depois de só começa a pagar um ano depois, é como se fosse o FIES no Brasil, também existe aqui em Portugal. Então, são várias outras, olha, várias dicas na live. O Regis perguntou se a live vai ficar salva. Sim, a gente sempre deixa as lives salvas, vai ficar tanto aqui no meu, como também no Instagram da Luana, a gente vai compartilhar. E eu também vou colocar nos meus stories o link do YouTube da Luana para vocês poderem já ir contemplar as coisas que tem bacana. Eu já fui seguir também, já estão me seguindo. E quem é meu seguidor e ainda não segue a Luana, não conhece, ela está começando no Instagram a colocar coisas, mas vai ter muita coisa de conteúdo para vocês. Então aproveita agora, vai aqui ó, do lado da minha fotinha, vai lá, segue a Luana também. E quem ainda não me segue, que veio através da Luana, também pode ficar por aqui, que a gente tem algumas dicas importantes que pode contribuir também com a sua questão profissional, com a sua questão de ensino de língua inglesa, e é isso. A gente está interagindo. Quero agradecer a todos, inclusive a minha mãe, que já está na live falando comigo, já mostra que eu ainda não dei olá, mamãe. E vamos continuar. Carla, seja bem-vinda. Daniela, seja bem-vinda. Loki, seja bem-vindo. Todos que chegaram depois que nós ainda não demos olá, sejam bem-vindos. E puxem a cadeira e fiquem à vontade, porque a live está muito pertinente. Então, Luana, continuando aí a sua saga, a sua trajetória, você sentiu muita diferença, assim, para quem não sabe, a Luana morava aqui em Castelo Branco, tá? Inclusive deve ter algumas pessoas do grupo lá, né, brasileiros em Castelo Branco, porque eu botei lá também o convite para a live. E aí, eu queria que você falasse um pouco dessa mobilidade geográfica, né, de estar no interior, Castelo Branco, para depois, né, até por questões profissionais, pelo seu crescimento, mas como foi para você essa mudança de Castelo Branco para lá? E depois fala um pouquinho sobre o sistema Erasmus no Mundo, que eu acho que o Regis está perguntando alguma coisa sobre isso, se você souber. Sim. Então, foi uma transição, assim, para mim muito boa. Castelo Branco é uma cidade muito pequena e eu não consegui me adaptar a Castelo Branco. Adoro a cidade, tudo, tem uma estrutura muito boa, porém existem algumas limitações, não é? O transporte coletivo, por exemplo, não tem um aeroporto perto, então dificulta um pouco para mim que gosta de viajar, não é? Dificulta um pouco o processo. Uma vez eu fui fazer uma viagem para a Alemanha. Só para vocês terem uma ideia, eu passei 5 horas no comboio até chegar no aeroporto do Porto. E a minha viagem para a Alemanha foram 2 horas. Nossa. E aí eu só pensava na hora de voltar, meu Deus, vou ter que ficar 5 horas no comboio. Então minha viagem durou 7 horas no total, não é? Mas na verdade demorou mais de Castelo Branco até o Porto. E questão de possibilidade de trabalho também. O Porto oferece muito mais oportunidades e que facilita a nossa vida nesse quesito, não é? Então, existe aquela ilusão, não é? De que você vai para uma cidade pequena, o custo de vida é menor. Porém, as oportunidades de trabalho também são menores. Então, ou você se desenvolve, começa a trabalhar por conta própria, como a Marcele, começa a desenvolver a sua própria fonte de renda, ou você acaba tendo que aceitar os trabalhos que tem ali naquela zona. E no Porto você tem uma possibilidade de se desenvolver muito melhor, também trabalhar por conta própria, não é? Mas existem outras empresas, outras oportunidades de trabalho. O turismo também é muito maior, então é muito diferente, é uma realidade muito diferente. Então, para quem pensa em vir para Portugal, ir para uma cidade pequena com a ideia de que a renda é menor, tem que ter em consideração que também vai ter um ordenado, um salário menor. Então tem que pesar se vale a pena ou não. Ai, mano, eu tô querendo sair, então já isso tocou meu coração, tá?
Por exemplo, mas olha, por exemplo, eu estudo em Vila Real. Vila Real fica no meio das montanhas, gente, um lugar lindo. Vou postar fotos no meu Insta para vocês verem. Eu sou apaixonada pelaquela vista, pelas paisagens. Então, fica 86 quilômetros do porto. Mas, como eu estou no porto e existe mobilidade, eu consigo me deslocar até lá. Então, a minha vida continua sendo no porto e eu me desloco e volto. Entende? Então, em Castelo Branco seria inviável fazer um deslocamento nessa proporção, porque ou eu teria que morar na cidade onde eu iria estudar, entende? Porque não seria viável. Então, é, para mim, no caso, isso é importante e foi determinante na minha mudança para uma cidade maior. Agora, Luana, nós temos pouco tempo, mas vamos abrir a caixinha de perguntas. Se vocês ainda querem fazer algum tipo de pergunta, nós já temos alguma aqui, vocês podem. Ah, o Regis perguntou sobre o Erasmus, não é? O Erasmus é um programa que todas as universidades aqui oferecem. Por exemplo, eu sou matriculada no mestrado e eles abrem o programa de mobilidade. É um programa que você pode fazer um semestre do seu curso numa outra universidade da Europa. Então, eles abrem os países, você tem que ter, se você for para a Espanha, você tem que falar espanhol, se você for para um país de língua inglesa, que aceite a língua inglesa, a maioria aceita o inglês, não é? Então, você é, aplica na universidade mesmo, no serviço de apoio ao aluno, você aplica para o Erasmus e aguarda a decisão. E aí você recebe um valor, eles dão um apoio para ajudar na alimentação, na moradia, acho que na renda também, mas não é um valor muito alto. Tem uma colega que aplicou, mas ela não ia receber um valor muito alto. Então, se não for o suficiente, você tem que arcar com uma parte das despesas, não é? Mas é um programa para você ter experiência em outro país, numa outra comunidade, aprender a assimilar uma cultura diferente. É muito legal o Erasmus. Então, agora nós temos uma bateria de perguntas para você. Luana, respira fundo e manda brasa. E a primeira é como vencer traumas. Quem pergunta Ah, olha, essa é muito fácil. Terapia. é verdade. Não tem como, é um processo, né? É um processo. É importante essa pergunta porque a pessoa provavelmente já percebeu que tem alguns traumas, não é? Isso já é um início. É muito importante perceber, se dar conta de que precisa mudar algumas coisas, não é? E lidar com algumas coisas, porque se é um trauma, aconteceu lá no passado, não é? Ou no passado recente. A terapia tem um papel muito importante para trabalhar traumas, não é? É, é a melhor forma de conseguir ultrapassar isso. É essencial. Muito bem. Tânia, um beijo. Tânia está aqui, seja bem-vinda. Agora, a próxima pergunta. Boa tarde, gostaria de saber como esse profissional atua em âmbito escolar com alunos após a pandemia. Então, aqui em Portugal, a psicologia, como é que funciona a escola, não é? Eles têm agrupamentos de escola, é diferente do formato do Brasil. Então, existe uma escola que é a sede e é do agrupamento. Normalmente, essa sede tem uma psicóloga e ela é responsável por atender todos os alunos do agrupamento. Então, aqui em Portugal tem se falado muito disso, dos jovens que estão necessitando de apoio psicológico. A demanda aumentou muito e o número de psicólogos é baixo, não é? Então, não sei como é feito o acompanhamento do pós-pandemia. Dentro do contexto escolar, não sei como é feito. Mas, normalmente, o psicólogo que está dentro da escola, ele faz ali intervenções de 15 minutos, ele faz um trabalho
ele pode fazer um trabalho em grupo, uma orientação em grupo, e não sei mesmo, porque aqui eu não atuo na área de escolar, não sei como eles estão lidando. Irene, você é psicóloga? A Irene que fez a pergunta é psicóloga? Não, ela é amiga. Beijo, Irene. Mas não é psicóloga, não. Ó, outra pergunta do Aloxizin. O pessoal português te recebeu bem como psicóloga? Obrigada, Alox, pela pergunta. Minha prima Jamile, seja bem-vinda. É assim, receberam em partes, né? Houve muito assim, você trabalha com malucos, psicólogo é coisa de doido. Houve muitas dessas brincadeiras assim, mas fui bem recebida, não sofri nenhum tipo de preconceito com relação a isso. Hoje, nesse momento, não é pós-pandemia, não estamos ainda na pandemia, não é? Mas já se ouve melhor, né? A palavra psicólogo, já se tem uma necessidade, já percebe que é extremamente importante para o público, porque a procura aumentou muito, não é? A demanda aumentou muito pelo profissional psicólogo. Mas no início não sofri preconceito, não, por ser psicóloga. As pessoas às vezes brincavam assim, você cuida de malucos, psicóloga é pra doido. Mas não, Olha, não senti assim que fui mal recebida, não. mais uma pergunta agora do Cauã. Como funciona para as psicólogas? Ajudar pessoas a solucionar os problemas ou traumas? As duas coisas, não é? Por exemplo, existem pessoas que nos procuram por um problema específico. Então, às vezes, está ali com um conflito, não consegue tomar uma decisão. Isso é um problema específico. Então, o psicólogo vai ajudar, a orientar, a fazer com que a pessoa consiga chegar numa solução para o problema, não é? E os traumas também são trabalhados dentro da terapia. Muito bem, obrigada, Cauã. Ó, mais uma do Cauã. Peraí. Como tem que ser o psicólogo de uma psicóloga para tratar de pessoas com problemas pesados? Normalmente, Todo psicólogo tem psicólogo? Foi isso, Cauã? Acho que sim, não sei. O que você entendeu? então, o psicólogo tem que estar muito bem, não é? Tem que fazer terapia, tem que fazer supervisões, para poder estar bem, para receber, independente do problema, não é? Do cliente que chega, é imprescindível isso, não é? Então, por isso que é importante o psicólogo também fazer análise, fazer supervisões, para poder apoiar o cliente que chega com uma dificuldade. Bem, Então, o psicológico de um psicólogo tem que estar nota 10, tem que estar ótimo, não é? Para poder, até porque nós só podemos ajudar alguém se nós estivermos bem, não é? Não tem como fazer o nosso trabalho se nós não estivermos bem. ó, mais uma pergunta agora do senhor Micael. A Sim, o psicólogo também vai ao psicólogo, com certeza. O psicólogo também é humano e também tem problemas, não é? Então, ele precisa resolver os seus problemas para ajudar os outros a resolver os problemas deles. boa. Bom, deixa eu ver aqui como é que tá a nossa caixinha. Bom, conseguimos zerar a caixinha de perguntas. Luana, você tem algum conselho, alguma dica, alguma frase, alguma história, algo que você queira deixar para os nossos seguidores? Muito feliz, nós estamos agora com 12 pessoas que assistiram ao vivo. Isso é uma palestra, né, com sala cheia. E aí, eu queria que você deixasse aí alguma palavra que venha trazer algo bom para eles. Apesar de que tudo que você falou até agora foi excelente, foi maravilhoso, mas então, Olha, eu quero dizer, eu posso ser o exemplo, não é? É, Nós sempre temos medo. O medo ele está sempre nos acompanhando, não é? Quando nós temos que tomar decisões difíceis.
mas é muito importante continuar, não é? E sempre que você continua em frente, esse medo vai ficando menor, você vai se tornando mais forte, não é? Porque dificuldades nós sempre vamos encontrar, não é? Então é importante a gente ter essa coragem para seguir em frente. Se você pensa em estudar fora, procure se informar, procure fazer contato com pessoas, não é, que vivem fora, que já tiveram experiência, para você poder vir de uma forma mais consciente. Isso é importante, sem fantasia, sem ilusões de que a Europa é o paraíso. Não, a Europa é só a Europa mesmo, não tem problemas, como qualquer outro lugar do mundo. Então, o meu conselho, eu acho que o objetivo até do meu canal é esse, é mostrar para as pessoas que têm essa curiosidade, que têm esse interesse, que é possível. Existem dificuldades? Existem. Mas o que vai fazer a diferença é se você vai ultrapassar essas dificuldades, vai se fortalecer com elas, vai aprender e vai continuar a sua vida, porque nós temos que escolher, não é? Nós temos que fazer essas escolhas. O mais importante é que essas escolhas sejam o mais conscientes possível, não é? Para que não cause, não gere expectativas e frustrações. Mas nada é impossível. Essa live acho que mostrou isso, não é? É possível ter bolsa, é possível estudar, é possível fazer mestrado e trabalhar. Vai depender da sua capacidade, não é? De lidar com essas adversidades. E também isso, só pegando um link do que a Luana está falando, vai muito também das conexões que vocês fazem. Porque assim, se você anda com pessoas e se no seu convívio você tem pessoas que não têm esse gás, essa coisa de querer lutar, de querer crescer, a tendência é você também, né, ficar morno e não buscar. Então, quando você se rodeia de pessoas que têm essa garra, eu, quando olhei a Luana, já grudei logo. Eu falei, essa aí é minha amiga, tô bem conectada, tô parando bem. E é isso, é você ver quem são os pares, né? As pessoas que têm essa energia, não sei, dentro de cada religião, dentro de cada verdade, o que a pessoa acredita, mas sim, você precisa escolher bem quem são as pessoas com quem você convive, quais são as ações que você precisa praticar e trabalhar para que isso aconteça, porque senão as coisas ficam tudo no campo da imaginação, no campo do desejo, no campo de um dia eu vou. Mas não, é ação e prática, ação e prática. Planejamento, ação e prática. É a base perfeita para a gente avançar e conquistar, porque senão você fica só na ideia, vida, ó, tá passando muito rápido, né? É um sopro. Então, se a gente ficar só no campo das ideias, acaba, a gente fica velho, o tempo passa e a gente não tem nada. Então, assim... E ter foco, não é? Isso é muito importante. É saber qual que é o teu objetivo final, não é? É vir para Portugal, é só para trabalhar, ou é só para estudar? O que vai fazer depois? Isso é muito importante, porque se você tem isso bem definido, claro que a gente não consegue prever o futuro, não é? Mas ter no mínimo uma organização. Ah, eu venho para Portugal, vou fazer um mestrado, vou para outro país da Europa. Porque isso é importante também perceber. Portugal é apenas um país da Europa. Você tendo mestrado em Portugal, que é mais fácil, não é? Se você não fala outro idioma e não tem influência em outro idioma, estudar em outro país da Europa é mais difícil. Depois que você tem a formação aqui, é aceito em toda a Europa. Então, amplia o teu campo, não é? Então, é importante pensar nisso, não é? Pensar que aprender outro idioma também é fundamental. Então, é esse processo de crescimento, não é? De desenvolvimento. E lidar com as adversidades faz parte, não é? Desse processo. Então, ter foco, fé e coragem, mais nada. O resto, a vida vai se ajeitando, né? A gente vai dando um jeito, vai depender muito da resiliência de cada um e da capacidade de usar o jeitinho brasileiro de forma criativa, não é? Isso é importante também. Gente, se alguém no Brasil ainda... A Luana está clinicando no Brasil. Se você está no Brasil, está precisando de uma terapeuta, de uma psicóloga, a Luana está aí, já vai lá
no direct, pergunta para ela como é que tá a agenda, porque é cheia, mas é coração de mãe, né, Luana? Tem Sempre dá um jeitinho. Deixem, curtam lá o canal, dê uma força. É início, mas acredito que vocês vão gostar dos temas. São temas que as pessoas têm pedido. Então, se tiver algum tema, algum assunto que vocês gostariam de saber sobre a psicologia em Portugal, pode enviar para mim lá pelo canal, como nos comentários, que eu vou respondendo à medida do possível. E agora, Luana, suas considerações. Gente, antes das considerações, eu vou pedir um favor para vocês me ajudarem com o print da live, para a gente poder salvar, né, esse momento. Então, eu vou, por alguns segundos, só cancelar aqui os comentários para o nosso rosto ficar livre. E aí eu ia pedir para, deixa eu tirar a mão da orelha, eu ia pedir para vocês darem o print aí. E depois, se vocês puderem marcar com o nosso arroba aí nos stories de vocês, para a gente saber que vocês viram isso, se vocês gostarem e se fizer sentido para vocês, tá? Então a gente vai fazer a pose aqui. Eu não vou nem tirar foto, tô contando com vocês, tá? Então vamos lá, Luana, fazer o carão para a gente tirar nosso print. Vamos lá? Bom, gente, espero que vocês tenham tirado, porque dessa vez eu não tirei, tá? Depois digam aí, por favor, se vocês conseguiram tirar pra gente o print. Luana, suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer, Marcele, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E é sempre um prazer poder compartilhar, não é, nossa história. A gente pensa que não, mas às vezes a nossa experiência pode contribuir muito para outras pessoas, pode fazer sentido para outras pessoas, não é? E é por isso que estamos aqui. Eu sou muito grata pelo convite e espero ter ajudado alguém, não é, que precisasse talvez dessa informação. Eu quero aproveitar para te agradecer, Luana, em todas as esferas, pessoal, profissional. E a Luana é uma pessoa, uma amiga muito querida. Foi a minha primeira amiga aqui em Portugal. Então, assim, tem uma carga afetiva assim muito grande nessa live. A Luana é uma guerreira, uma mulher assim incansável, uma mulher imparável mesmo. É uma pessoa que Tem que ser, né? que sofre, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Ela é um mulherão, dá mesmo. Não vou falar para não ser derrubada na live, mas é. Então, assim, eu quero te agradecer, Luana, por ser essa força, por ser esse furacão, por ser essa mulher que incentiva outras mulheres, que faz com que a gente acredite realmente no nosso potencial, que faz as pessoas crescerem. Eu quero te agradecer publicamente por cada trabalho em grupo que nós fizemos juntas, por cada coisinha que eu aprendi também com você, que a gente pôde trocar, interagir. Muito obrigada. Essa live tá para sair há muito tempo, mas a gente acredita É verdade. no momento certo, na hora certa, no dia que tinha que ser, do jeito que tinha que ser. E fica aqui o meu agradecimento. Assim, vocês vão estar ganhando muito se vocês adicionarem a Luana, crescerem junto com a Luana, porque assim, agora ela está começando, daqui a pouco ela vai estar com milhões de seguidores, e aí vocês estavam juntinho com ela no momento que ela começou. Então, isso é muito importante, né? Fazer parte do processo. Então, assim, Claro, com certeza. ó, tá falando, Obrigada, Marcele. Também te adoro muito. Tô morrendo de saudades. live. Temos que combinar um encontro ao vivo, não é? Sim, muito, Regis, muito obrigada pela participação, foi uma participação super ativa. Então fica aí com a gente também. Gente, mais alguma coisa para dizer, Lu? A gente, muito obrigada a todos. Não deixem de seguir Luana, não deixem de ir lá no YouTube também, no canal que está começando, mas que vai ser para vocês e por vocês. Então, se vocês quiserem mais lives com a Luana, assim, a gente sabe que a agenda é apertada, mas peçam, falam para a Luana, hashtag volta lá na Marcele, fale que eu falo com ela, tá? Se vocês também não me conheciam, Marcele Aguiar, mais uma vez, se tiverem alguma dúvida em relação a ensino de língua inglesa, em relação à cidade de Castelo Branco, em relação a desenvolvimento profissional, falem com a gente também, que a gente está aqui para tentar contribuir. E é isso, gente. Muito obrigada. A Irene está falando parabéns. Deixa eu ler os comentários aqui. Parabéns. Essa temática é ótima, principalmente minha prima, gente.
para falar do preconceito da psicoterapia. Parabéns. Já cheguei atrasada, mas já amei a Miriam. Obrigada, Miriam. Então é isso, gente. Muito obrigada a vocês que ficaram Muito aqui. obrigada. Obrigada por vocês que estiveram aqui com a gente. E compartilhem depois a live, porque ela vai ficar salva, tá? Lua, um beijo. Um beijo a Um todos. beijo. Deixa eu me despedir, ó. Muito bom, tia. Obrigada, Aninha. Tchau, tchau, gente. Um beijo. E a live não tá querendo desligar, gente. Mas vamos lá. Vamos continuar.